Eu fui a criança que nunca deu trabalho para os meus pais. Eu era aquela criança quietinha, que quando chegava numa festinha ficava super de boas, comportadinha. A minha mãe se orgulhava muito de que todas as vezes que ela me levava no consultório médico, eu não fazia bagunça. Quando eu cresci, eu comecei a entender que ser a criança que nunca deu trabalho, foi uma das piores coisas que poderiam ter acontecido comigo. E nesse vídeo eu vou te falar o porquê. Eu sou Letícia Souza, eu sou escritora e copywriter e eu quero pedir para você já deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Tem muitas pessoas que estão me assistindo aqui agora que ainda não são inscritas no canal e eu tô de olho em todas vocês, tá? Isso é um aviso, ok? Ok. Eu estava assistindo o filme Cisne Negro recentemente. Na verdade, eu estava reassistindo porque eu já assisti algumas vezes ao longo dos anos. E esse filme, ele fala muito sobre perfeição e sobre como buscar a perfeição é uma coisa nociva para sua saúde. No filme a gente tem a Nina, interpretada pela Natalie Portman, que é uma bailarina que está buscando performar ali com excelência o espetáculo O Lago dos Cisnes, né, do Tchaikovsky. E ao longo do filme a gente vai compreender que esse desafio de interpretar o Lago dos Cisnes vai acabar com a carreira e com a saúde mental da Nina. Essa personagem da Natalie Portman é aquela personagem que foi criada num ambiente totalmente fictício, assim, foi criada numa bolha. É uma jovem mulher infantilizada que mora com a mãe, e não tem problema você morar com seus pais, tá? É... Só que a mãe trata ela como se ela fosse uma criança ainda, né? Ela vive num quarto rosa, ela tem bichinhos de pelúcia, ela não corta nem as próprias unhas sozinha, e a mãe exige dela nada menos do que a perfeição. Isso faz com que a Nina cresça e se desenvolva como uma jovem adulta muito ansiosa, que se cobra demais e que busca validação nas outras pessoas e não nela mesma. A personagem da Nina me fez pensar por diversos momentos sobre a minha própria adolescência. Eu cresci numa cidade pequena, numa escola periférica, então tudo que me restava era ser uma boa aluna, que gostava de receber elogios como você escreve muito bem, você é muito inteligente, você é muito comunicativa. Isso eram formas de eu ver que eu tinha algum valor enquanto adolescente, né? Porque afinal de contas eu não era popular, eu não me achava tão bonita, eu não me achava tão legal, eu não tinha muitos amigos. Então, receber esse tipo de validação era uma coisa que eu buscava muito. Depois que eu me tornei adulta, isso tudo caiu por terra, porque eu comecei a ver que o mundo era muito mais difícil do que estava ali nos livros ou nas aulas da escola. Eu entrei na faculdade e eu vi que eu tinha que estudar muito mais para tirar notas boas, sendo que na escola estudar não era um problema. E depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu passei a ver que as pessoas não necessariamente eram promovidas ou tinham mais dinheiro porque elas eram mais inteligentes, mas porque elas tinham, às vezes, um networking melhor, um trato social maior que o meu, ou mais contatos, ou alguém que as indicasse para aqueles cargos. E isso foi muito triste. É muito triste quando você passa a sua infância, adolescência e o início da idade adulta pensando que você tem todos aqueles requisitos para ser alguém muito reconhecido, mas na verdade você é só mais uma. É muito triste, mas é a realidade. Você provavelmente tem um emprego, ou já teve, ou está num emprego, ou já se deparou com situações assim, né, em que você vê que por mais que você saiba muito, não é o suficiente. Ou o muito que você achava que sabia não é real, não é o suficiente. E você tem que desenvolver outras coisas ou desenvolver mais do que você achava que você precisava. Então, passar uma curta vida
recebendo muitos elogios sobre o quanto você é esperta, o quanto você é inteligente, o quanto você é capaz, é um pouco ruim, é um pouco cruel, é uma certa tragédia. E no filme do Cisne Negro, a Natalie Portman, ela busca a aceitação, ela busca a validação em locais que ela não deveria estar buscando. Ela tem um professor, né, que é o diretor da companhia, que é super tóxico com ela, e ela busca ser aceita e ser validada por um homem, por um cara nojento e totalmente desprezível, que abusa das suas alunas, que é tóxico com elas, que oprime as suas alunas. Por que ela precisa da validação desse cara? E ela tem uma mãe também, uma mulher nojenta, uma mulher egoísta, que joga na Nina todas as suas frustrações, que desprende na Nina tudo aquilo que ela não foi capaz de ser enquanto era jovem, que se ressente por não ser uma bailarina de sucesso. Então a Nina busca agradar todas essas duas pessoas em específico, sendo perfeita. Ela busca ser perfeita até que isso a destrói. Ela treina incansavelmente, só que ao mesmo tempo ela não tem o que é preciso para ser o cisne negro, que é uma certa desenvoltura, não é uma desenvoltura na verdade, mas uma leveza da qual ela não possui, uma coragem para enfrentar a vida de uma forma imperfeita que ela não possui. Ela se sente ameaçada pela presença de uma outra bailarina, interpretada pela Mila Kunis, ou Canis. Essa bailarina, a Lily, ela é aquela mina, aquela garota da escola que é a popular, que é sexy, que tem uma beleza exótica e rebelde, uma atitude que você fala, uau, eu queria ser amiga dela. Eu queria ser amiga dela, eu queria ser ela. E a Nina não é assim. Ela é aquela garota retraída, amedrontada, ansiosa, que gostaria, na verdade, de ter uma folga, ter um dia ali do qual ela pudesse acordar tarde, comer um cheeseburger, sem pensar nas calorias, comer um bolo, beber uma coca, fumar um cigarro. E só que ela não pode. Ela não pode porque ela já aceitou que ela precisa ser perfeita. Ela precisa entregar uma perfeição que não existe. E isso faz com que ela se despersonalize cada vez mais. Ela deixa de lado tudo que ela é em busca de uma causa. E não necessariamente atingir essa causa vai fazer com que ela se sinta de fato completa. Ela se destrói ao longo do filme, porque ela passa a ver fantasmas, né? Não fantasmas propriamente dito, mas ela passa a ter crises persecutórias, onde ela acredita que ela está sendo seguida. Ela vê no rosto das outras pessoas o rosto dela mesma, porque ela é sua própria inimiga. Não tem ninguém tentando destruí-la, a não ser ela mesma. Então ela passa a ver ela mesma em várias figuras, ela vê sombras assim que não estão ali, ela acredita em cenários que não aconteceram, porque ela está tão imersa nessa busca de ser perfeita que isso se torna uma paranoia, uma psicose, um pesadelo, um verdadeiro pesadelo na vida da Nina. E na vida real, pensando no meu caso, né, e acredito no caso de algumas amigas que sempre comentam comigo sobre a questão da perfeição, é que isso é muito baseado numa síndrome de impostora, né, de você não acreditar que você consegue, ou de ver que nada do que você está fazendo é suficiente. Porque você aprendeu que você sempre podia fazer mais, você aprendeu que você sempre podia dar mais de si, entregar mais, fazer mais, dar mais resultado, ter mais alta performance. E nesse momento você acaba se despersonalizando. Você deixa de lado as suas pessoas que você gosta, seus amigos, seus amores, a sua vida, a sua rotina, a sua personalidade é deixada de lado em busca dessa causa inalcançável. E aí você se pega pensando em algum momento, quem sou eu? Porque o que aconteceu para eu ter terminado nesse estado, sozinha, com os meus troféus, com a minha montanha de dinheiro, com o meu reconhecimento profissional, mas eu não tenho com quem dividir tudo isso. Que é o caso da Nina.
Ela, de fato, atinge a perfeição no filme, mas isso traz uma destruição total para sua vida, uma destruição irreversível. Eu gostei muito desse filme, eu acho que ele é um dos grandes acertos assim da década de 2010. Faz um tempo já que esse filme saiu, hein? Estamos ficando velhos, meus amigos. Comenta aqui no vídeo se você tem problema em ser a criança que nunca deu trabalho, se você foi uma criança que nunca deu trabalho e como isso te afetou na vida adulta. Até o próximo vídeo e tchau!